Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Estamos aqui hoje para dar continuidade à nossa Semana da Família, onde todos nós somos chamados a meditar o amor de Deus dentro de casa. Aquilo que Papa João Paulo II sempre dizia, a igreja doméstica, onde pai, mãe, os filhos são chamados a fazer essa experiência bonita e reveladora do amor de Deus. Estou aqui com os meus amigos Bia e Matheus Kawasaki, que nos acolhe em sua casa. Matheus, Bia, muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado pelo convite, pai. Agradeço a acolhida, que bonito nós estarmos nesse ambiente familiar, pois é disso que nós vamos falar hoje, tendo como pano de fundo, como alicerce, a palavra de Deus, no livro do Gênesis, que vai nos falar exatamente do plano de Deus para a família. Hoje nós estamos vivendo aí planos do mundo, temos situações complicadas. Quando se fala em família, vemos situações que não correspondem àquilo que Deus sonhou. Mas o que nós vamos falar hoje é o plano de Deus para a família. Então, antes de darmos início, eu vou pedir para o Matheus e para a Bia se apresentar um pouquinho, falar tempo de casado, quantos filhos, como é viver esse amor bonito dentro de casa. Vamos lá, Matheus e Bia, com vocês. Pode começar. Primeiras damas. Olá a todos, eu sou Bia Kawasaki, nós somos casados há 22 anos, temos 3 filhos. A Maria Luísa, que está na faculdade, tem 20 anos. O João Paulo, que acabou de fazer 18. E o José Henrique, que tá para fazer 15 anos daqui a pouquinho. Eu sou consultora de moda, de imagem pessoal. É isso, meu trabalho se resume em exteriorizar o diamante interior de todas as pessoas. Matheus. Bom, meu nome é Matheus Kawasaki, sou médico, sou cirurgião plástico. Estamos casados há praticamente 22 anos, né? A gente se conheceu no colegial, na época de escola, nós somos amigos por bastante tempo e depois de muito tempo a gente se encontrou, já formando praticamente, aí que começamos a namorar e enfim acabamos nos casando. Isso foi bom, porque apesar de ter tido tempo de namoro, a gente teve um tempo muito anterior de amizade sem qualquer tipo de interesse ou preocupação, então isso ajuda bastante no casamento também, porque você conhece a pessoa de fato como ela é, não tem muita surpresa, isso é muito bom. Que maravilha! E para quem não me conhece, eu sou o Padre Jefferson Mengali, pároco da paróquia São José, aqui em Bragança Paulista. Então nós vamos, nesta alegria, nesse momento de descontração, dentro de casa, estamos sentados aqui no sofá, vai ser uma conversa, vai ser um bate-papo, onde eu espero que você que está aí nos assistindo possa aproveitar, possa curtir, possa levar para a sua vida aquilo que nós vamos hoje aqui, de modo muito descontraído, conversar um pouquinho. Então, antes de mais nada, toda ação, quando iniciada, deve ser em nome da Trindade. Então, nós vamos pedir ao nosso bom Deus que venha ao nosso encontro, para que esse momento seja de verdade um momento de santidade. A família é chamada a ser um santuário. O que é ser um santuário? Santuário, o nome já diz, lugar santo. Que as nossas famílias sejam santas, que os nossos lares sejam de verdade um santuário, onde como família possamos viver o amor, possamos viver a fidelidade, possamos viver o perdão. Então, nesta alegria, iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Peçamos ao Espírito Santo que venha ao nosso encontro. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Amém. Sede da sabedoria, rogai por nós. Que maravilha! Então vamos dar início ao nosso tema, que o tema da família dessa semana
nos coloca diante do livro de Josué, que diz: eu e minha casa serviremos ao Senhor. E o tema proposto a nós nesse segundo dia é a questão família e matrimônio. Olha que bonito! Família e o casamento sonhado por Deus. Antes de nós entrarmos no matrimônio, é sempre bom lembrarmos que a igreja, a nossa igreja católica, nos coloca diante de sinais chamados sacramentos. O que é sacramento? É sinal visível daquilo que não podemos ver. Sacramento é o sinal de Deus, onde no batismo, através da água, se faz presente na criança, no jovem, no adulto. É na Eucaristia, quando recebido pela primeira vez e assim depois vivendo a intimidade com Deus, recebendo em todas as celebrações. O sinal do crisma, através do óleo e da unção, através da imposição da mão do bispo, enfim, 7 sacramentos. Os sacramentos da iniciação cristã: batismo, Eucaristia, crisma. Batismo que nos abre a porta para que possamos iniciar essa experiência bonita do amor de Deus. Depois nós temos os sacramentos de serviço. Quais são os sacramentos de serviço? Ordem e matrimônio. E depois os sacramentos de cura, unção dos enfermos e a confissão. Olha que bonito perceber que o matrimônio está dentro daquilo que nós chamamos de sacramento do serviço. É onde marido e mulher, um se doa ao outro, um se coloca a serviço do outro, e juntos, como família, vão se colocar a serviço da sociedade, a serviço da comunidade, a serviço da igreja. Todos nós somos chamados ao serviço. Muitos hoje têm aí, não é? Nós vemos passeatas, manifestações, muita gente grita, muita gente fala querendo direitos. Todos nós temos direitos, nós sabemos disso, a Constituição nos garante. Porém, antes de lutarmos pelos direitos, é necessário que também nós possamos assumir os deveres. Eu só posso ter direito se eu tenho dever. Eu só posso exigir direito se eu estou realizando alguma coisa. Eu só posso dizer, olha, eu tenho direito se eu me coloco a ajudar quem precisa. Senão eu só fico falando de direitos, direitos e direitos, e quando eu falo de deveres, muitas vezes a gente pula fora. Ah, eu não quero, eu não posso, eu não tenho tempo. E não é isso que nós precisamos viver como cristão. Jesus nos ensina, ele foi todo doação. O seu projeto foi todo de amor. Ele não guardou nada para si. Tudo que ele tinha, ele deu. E nós vamos ver isso, ao ponto de doar a própria vida. Até a vida. Nós sabemos o mistério da cruz. Até a vida, dom mais precioso, ele nos deu. E nos deu para quê? Para nos salvar. Para nos fazer homens e mulheres novos, lavados, redimidos no seu sangue. Para quê? Para que mesmo antes que nós éramos pecadores, agora lavados e restaurados, agora somos livres e podemos viver a plenitude da vida. Nós não merecíamos, não é merecimento nosso, mas é causa de misericórdia de Deus. Ele pagou o nosso resgate com um preço muito alto, que é o preço do seu sangue. E o que ele pede para nós? Que nós sejamos seus amigos, apenas isso. Se vocês são meus amigos, vocês vão guardar minha palavra e vão colocar em prática. É nisso que o Senhor vê, se estamos com Ele ou não. Porque não adianta dizer apenas Senhor, Senhor, se a gente não vive aquilo que de fato é proclamado, pregado, anunciado. Por isso que então nós vamos dar início ao nosso tema de hoje, que é família e matrimônio, alicerçado na palavra de Deus, no livro do Gênesis, capítulo 2, versículo de 19 a 24, que nós vamos então agora ouvir com atenção e pedir a Deus que venha ao nosso encontro para que possamos compreender cada vez mais, cada vez melhor a sua palavra. E o Gênesis nos diz o seguinte: tendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais dos campos e todas as aves do céu, levou-os ao homem para ver como ele os havia de chamar. E todo nome que o homem pôs aos animais vivos, esse é o seu verdadeiro nome.
O homem pôs nomes em todos os animais, a todas as aves do céu e a todos os animais do campo. Mas não se achava para ele uma auxiliar que lhe fosse adequada. Então o Senhor Deus mandou ao homem um profundo sono, e enquanto ele dormia, tomou-lhe uma costela e fechou com carne o seu lugar. E da costela que tinha tomado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e levou-a para junto do homem. Eis agora aqui, disse o homem, osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela se chamará mulher, porque foi tomada do homem. Por isso, o homem deixa o seu pai e sua mãe para se unir à sua mulher, e já não são mais que uma só carne. Palavra do Senhor, graças a Deus. Que bonito! É exatamente esse o projeto de Deus. É exatamente esse o momento onde nós somos chamados a viver a alegria de sermos cristãos. Por isso que foram convidados meus amigos Mateus e Bia Kawasaki para falar um pouquinho dessa experiência. Ninguém melhor do que um casal, ninguém melhor do que um pai ou uma mãe de família para se colocar diante desse projeto bonito, né? Olha aqui, a Kawasakinha também já chegou, ela quer participar, da nossa live. Acho que é melhor prender ela lá. Quer aprender? Acho que é melhor, né? Põe ela lá, isso. Deixa rolando, depois corta. Prende lá quando ela ficar subindo aqui. Você vai desconcentrar nós, corintianinha. Então, por isso, convidei meus amigos Bia e Mateus Kawasaki para participar conosco e trazer um pouquinho da experiência de casal, de casado segundo o desejo de Deus, eles que são casados na igreja, sacramentados, e vai trazer um pouquinho para nós da experiência desse amor. O que vocês podem falar para nós? Quantos anos de casado? Quase 22? Quase 22. E como é que foi esse tempo todo? Como é que está sendo? Padre, confesso que quando recebi o convite eu fiquei até um pouco preocupado, né? Porque, nossa, será que tem muita coisa para falar, para ajudar o padre numa live dessa? Mas, enfim, a gente sempre, acho que o mais importante é a gente estar sempre buscando fazer as coisas e constituir a família dentro dos princípios da igreja. Isso ajuda muito em todos os momentos, principalmente nos momentos difíceis, nas dificuldades, né? E contar com esse suporte também da igreja, do padre, acho que ajuda bastante também, né? Com certeza. E, bom, acho que antes de mais nada é super importante a gente deixar bem claro, assim, que nós não nos consideramos, assim, nenhum casal exemplo, né? A gente, na verdade, a gente sempre buscou enraizar o nosso amor, o nosso casamento na Sagrada Família, né? Em Deus, na Sagrada Família. Eles, né? São José, Nossa Senhora, né? Jesus, eles são o exemplo de família. Mas eu queria dar um exemplo assim muito legal, que quando eu comecei a namorar o Mateus, padre, eu não sei se eu te contei essa história. Vamos lá, não lembro. Mas eu já tinha namorado bastante, o Mateus também, a gente estava no fundo procurando a pessoa certa, né, para casar. E eu perguntei para o Mateus, falei, qual é o seu grande objetivo, o seu maior objetivo da sua vida? E ele me respondeu, ganhar o céu. Aí eu falei, pronto, encontrei, é com ele que eu quero casar. Uhum. Então eu acho que a partir do momento que um casal, uma família, né, eles têm essa missão, esse objetivo de santificar-se um ao outro, de crescer no amor a Deus para ganhar o céu, né? Não tem como o casamento não dar certo. Se a raiz profunda do teu relacionamento for essa, pode vir a tempestade que for, a dificuldade que for, né? E essa força do querer apoiada por Deus vai sustentar esse amor. Exato. Ganhar o céu. Bela resposta, Mateus. Mas eu acho que isso é o mais importante, padre. O casamento nunca foi um foco, mas foi uma possibilidade. Eu acho que o projeto maior é sempre isso mesmo, de um dia poder
encontrar Deus e contemplar face a face através do caminho que Ele achar melhor para você, que seja através do casamento, que seja o casamento. É uma vocação, né? E é uma proposta coletiva, né? Quando você casa, você deixa de ser uma pessoa só e passa a ser responsável e ter que partilhar e dividir. Você já não é mais só seu, né? Você pertence a toda uma estrutura, uma família, ainda mais quando você é pai e mãe, que você se torna responsável de criar aqueles filhos também com essa proposta também de voltar os olhos a Deus. Acho que é o mais importante na vida, não tem nada mais importante que isso. Então, é que cada um tem a sua maneira de fazer, mas nunca perder esse foco, esse propósito maior lá no fim, que é sempre um dia poder contemplar Deus face a face. Buscar o céu. Buscar o céu. É isso Que mesmo. seja através do caminho que for proposto para você, ou casamento, ou padre, ou através do sacramento que for couber a você, ou mesmo de ser solteiro e, enfim, fazer o que você puder para cumprir seu objetivo aqui na Terra, né? E por isso que nesse mês de agosto nós celebramos o mês das vocações, né? Onde no primeiro domingo nós celebrávamos Dia dos Pais, né? Estamos aí com esse tempo de pandemia, então as nossas missas Então, são restrito, transmitidas, né? não temos ainda os pais, mas nós fizemos homenagem para os pais, né? Depois o segundo domingo foi o Dia do Padre, né? Onde celebramos dia 4 de agosto, dia de São João Maria Vianney, a vocação ao sacerdócio. Teremos ainda neste mês de agosto o dia dos religiosos, das religiosas, os dias dos leigos consagrados. Que bonito, é a vocação. O Senhor nos chama de diferentes modos, mas em todos eles há um único objetivo, que é buscar o céu, que é estar diante dele. Você com a sua vocação para o matrimônio, você com a sua vocação para o matrimônio, eu com a minha vocação ao sacerdócio, outros com a vocação à vida religiosa, outros ainda sendo leigos que se engajam na paróquia, mas todos no mesmo Propósito, destino, né? o céu, né? Tem até, diz uma música do Dunga, né? É lá que eu quero estar, eu quero ir para o céu, é lá que eu quero morar. E é lá que nós devemos buscar, né? É uma busca incessante, né? Dia a dia, cansaços, vitórias, derrotas, sorrisos, lágrimas, e isso faz parte da vida. Com certeza. A vida não é uma coisa linear, onde tudo acontece bonitinho. Não existe a família... Planejamento também, eu Não. falar para o senhor... Família Doriana, Não. aquela do propaganda, do comercial, não existe. Príncipe encantado e princesa encantada também não existe. Não existe, exatamente. É vivermos aquilo que chamamos de pé no chão, a realidade, né? E quanto mais nós vivermos a realidade, mais perto de Deus nós estaremos. E aí vamos ver então o que a igreja fala para nós sobre a questão de família, sobre a questão daqueles que de fato se engajam na Santa Igreja. A igreja ensina que família é um dos bens mais preciosos da humanidade. A igreja sempre dedicou o tema da família uma série de documentos e textos para a reflexão. E não poderia ser diferente dada a importância da família no plano de Deus. E por isso mesmo também no plano da igreja. Recordamos, por exemplo, a exortação apostólica Familiares Consórcio, de São João Paulo II, publicada em 1981, e também lá no Concílio Vaticano II, com a Constituição Pastoral Gaudium et Spes, de 1965, já havia se dedicado a refletir sobre o tema da família no conjunto da reflexão sobre a igreja no mundo contemporâneo. E agora, recentemente, nosso Papa Francisco, dentro do Sínodo dos Bispos, se não me engano, 2016, né, coloca para nós Amoris Laetitia, um documento muito bonito que quer dizer para nós exatamente a alegria do amor, né? A alegria de viver esse amor. Quem ama é feliz, quem ama vive essa alegria, sabendo que nem todas as vezes quem ama é na mesma proporção amado. Nós muitas vezes buscamos aquela questão, o amor é uma via de mão dupla. De fato, quem ama espera ser amado, porém nem sempre acontece na mesma sintonia, na mesma proporção. É exatamente por isso que o amor sempre deve ser doação. Amar mesmo sem ser amado. Muitas vezes a experiência do Cristo por nós. Deus nos ama, em Cristo Ele nos enche de amor, mas nós será que amamos correspondente ao amor que Deus tem por nós? Nem sempre, nós sabemos disso, somos limitados, cheios de defeito, o pecado faz parte da nossa vida, mas mesmo assim,
Deus insiste em nos amar. Por quê? Como diz a Sagrada Escritura, Deus é amor. Deus caritas est. Deus fez uma opção para a vida dele. Qual foi a opção da vida de Deus? E ele fechou isso e não abriu nunca mais. Quero amar. Vou amar. Amar a todos de forma indistinta. Todos são amados. Bons, não muito bons, justos, não justos, certos e nem muito certos. Deus ama todos. Então que nós possamos também buscar viver esse amor. Mateus, Bia, sabemos, vocês contaram para nós, vocês têm 3 filhos. E cada filho certamente tem um temperamento, tem um jeito, tem um costume, tem um gosto, não é isso? Porque, graças a Deus, ninguém é igual a ninguém. Nós não somos formados numa uma fábrica, linha de montagem, não. Cada um é um. Como é que é essa relação? 3 filhos, com gosto diferente. Como é que é a educação? Como é que vocês vivem essa dimensão do amor de Deus em relação aos filhos? Olha, meu pai tem uma frase que a gente ouve muito e guarda muito, que é educar na unidade respeitando a pluralidade. Isso é o mais difícil, porque cada filho tem uma necessidade. Você tem que saber identificar isso e oferecer aquilo no que ele precisa na hora certa e no momento certo. Nem sempre é o que ele percebe, o que ele te pede. Mas uns precisam de ajuda psicológica, o outro precisa de financeira, o outro precisa de exemplos práticos, outros precisam de você ser mais duro. Mas isso que molda cada um tem uma característica. Eu acho que a função de um pai é perceber essa diferença. Tratar todo mundo na média igual, você vai tirar uma nota 6, 7 no máximo com todo mundo. Agora, se você souber respeitar a pluralidade, a diferença de cada um e a necessidade de cada um, você consegue um 10 com cada um. Dá mais trabalho, muito mais trabalho, depende de tempo. Depende de um vínculo muito próximo, né, de estar de fato integrado, que o pai mesmo ele percebe o que o filho precisa antes dele te pedir. Né? Meu pai sabe que eu preciso de alguma coisa, eu não preciso pedir, ele sabe. Você me liga e fala, eu vou te fazer isso. Eu falo, pô, mas ok. Isso você não perde. Já consegue fazer uma leitura antecipada da necessidade dele lá na frente. Acho que isso que é a função de um pai, é limpar o caminho para ele poder passar e não querer carregar ele no caminho ou dar a direção certa para cada um. Né? Aí, o caminho quem faz é ele. Né? Eu falo das ferramentas, do material que constrói a sua casa é você. Mas isso depende de cada um. Né? Acho que isso é muito interessante, porque assim, até mesmo na Bíblia, né, Jesus sempre foi muito prático nos exemplos, né? Então, ele achou a família importante, então ele nasceu numa família. Ele achou importante mostrar que você tem que dar a vida pelos outros. Ele morreu na cruz, não desapareceu nem apareceu na terra, por ser mais fácil. Foi muito concreto nos exemplos. E eu acho que também nessa questão de filho também, você tem que ser concreto nos exemplos. Não é você falar muita teoria, querer explicar muita coisa que o filho não escuta, mas ele sente. Então, na prática, no seu exemplo, você demonstra e ensina muito mais do que falando mesmo, né, na teoria. Mas é muito difícil, assim, 3 filhos, você tem que perceber, tem que estar em sintonia fina com cada um, ter um vínculo muito importante para ajudar naquilo que ele precisa. Acho que essa é a nossa responsabilidade como pais também, né, estar atento a isso. Sabe que até puxando o gancho, assim, disso que o Mateus acabou de falar, a dedicatória do meu livro, do Dress Code, uma delas foi a todas as mulheres, né? Que elas acreditem, né, na força do exemplo. Tem uma outra frase de um psiquiatra brasileiro que ele diz o seguinte: aquilo que você fala tão alto que eu não consigo ouvir o que você diz. Então eu pessoalmente acredito que o único caminho para a educação dos filhos é o exemplo. E o exemplo pautado no amor. Amores são obras. E quando você quando você se doa, quando você tem esse espírito de serviço, que nós, particularmente, eu e o Mateus, aprendemos com os nossos pais, com o exemplo dos nossos pais. Aliás, eu queria aproveitar e mandar beijo para os 4 que estão assistindo agora, porque eu até me emociono, porque nós aprendemos muito com o exemplo deles, né? Então, de dedicação, de carinho, de amor, de uma palavra amiga, de não julgar, né? De esperar a hora certa, de não julgar a intenção. Gente, não julgar a intenção do marido, não julgar a intenção dos filhos, isso ajuda muito no relacionamento, porque a gente não tem bola de cristal para adivinhar a intenção das pessoas, né?
e dos filhos. Então é isso, é esse querer e esse agir, né? Virtudes são obras, né? Esse agir, não adianta nada, não são boas vontades, né? Ai, que vontade de ser uma pessoa organizada, ai, que vontade, né, de ser uma grande literata, né? Se você não estudar, se você não ler, né, você não vai crescer intelectualmente. Se você não começar agora, hoje, botar ordem nas tuas gavetas, e assim por diante, né? E nunca calar o amor. Eu acho tão bonitinho no Mateus, porque todas as vezes que a gente fala por telefone, antes de desligar, ele fala, eu te amo. Então, parece uma coisa tão pequenininha, né? Tão pequenininha, mas às vezes o casamento tá ali, tá mais frio, tal, e a força desse eu te amo, né? Falar muitas vezes para os filhos eu te amo, para o marido eu te amo, para a esposa eu te amo, e falar, e não só falar, mas demonstrar também com as ações, esse esforço. O pai de uma amiga minha, o tio Jorge Caran, ele dizia, quando eu casei, logo que eu casei, ele dizia o seguinte: o amor, se não cresce, ele diminui. Sim. O amor em tudo, né, padre? O amor a Deus, se você não cresce no amor a Deus com oração, vivendo os sacramentos, o teu amor a Deus vai diminuir, tua fé vai diminuir. O amor ao marido, o amor aos filhos, se não cresce, diminui. Então tá ali sempre, sabe? Alimentando aquela fogueirinha, se esforçando para isso e contar com a ajuda de Deus sempre. De fato, o amor é esse sentimento que tem que ser alimentado. Se você não alimenta, né, aquela chama do sacramento do matrimônio que foi colocado no coração de cada um no dia em que vocês disseram sim para o projeto de Deus, e um para o outro, essa chama pode ir aos poucos se apagando, ao ponto de ficar tão fraquinha, que os problemas que aparecem se tornam imensos. Por menor que seja, um problema pequenininho, se esse paviozinho já está fumegando, aquele problema pequeno parece gigante. E aí é onde vem brigas, onde vem discussões, onde infelizmente vem até as separações. E aí alguns podem dizer, nós separamos porque o amor acabou. Mas por que acabou? Sim. Por que esse amor acabou? Será que o amor acaba? Eu posso dizer que o amor acabou? Primeiro, o amor, ele se transforma, né? Nas fases do casamento, quando é um casamento jovem, quando é um casamento na idade madura, quando é um casamento de idosos, ele não acaba, mas ele se transforma, ele vai se adaptando, ele vai se adequando, mas o amor continua o mesmo. Ainda ontem eu via umas imagens no Facebook de um casal de velhinhos, bem velhinhos, onde um está deitado na cama do lado do outro. Eles não saem da cama, porém eles ficam de mão dadas o tempo inteiro. E a velhinha, né, com todo carinho, ficava cutucando o marido, querendo brincar, querendo fazer graça, querendo dizer, eu tô aqui com você. E ele, da mesma maneira, não conseguia nem mudar a posição da cabeça, mas ele também dizia para ela com as mãos, eu também estou aqui. Então é exatamente esse amor que Deus espera que nós possamos viver, que nós possamos praticar. Não é aquele amor apenas na juventude, onde tudo é legal, onde tudo é bom, onde a busca se faz necessária e bonita, onde o prazer também é a busca da satisfação pessoal. Não, mas que nas outras fases do casamento eu também possa ir me adaptando, me modelando, e junto com a minha esposa, junto com o meu marido, junto com os filhos, eu buscar cada vez mais, né, deixar Deus ser Deus na nossa vida. Porque muitas vezes a gente não deixa Deus ser Deus, não é? Muitas vezes a gente acha que a gente sabe tudo, que a gente tem as respostas para todas as perguntas, que a minha sabedoria é suficiente para que eu possa resolver os problemas, e aí é um grande erro, não é? Porque às vezes a gente vai perceber, a minha sabedoria não é suficiente, aquilo que eu acho não é apenas o necessário, tem muitas coisas envolvendo que eu posso deixar Deus ser Deus. Sim. Então, o grande momento da vida do cristão, eu como padre, vocês como casal, assumir o sacramento do matrimônio, é deixar Deus agir. É deixar Deus ser Deus. É Ele mostrar para nós qual é o caminho que devemos percorrer.
E muitas vezes a gente sabe, a gente acha que pegando um atalho aqui vai chegar mais rápido, que se eu for lá e fazer um contorno, eu vou conseguir o objetivo de modo mais direto, e aí a gente percebe que não. Quando a gente pega um atalho, quando a gente pega... Nem sempre é o melhor. Nem sempre é o melhor. A gente acaba caindo numa estrada cheia de buraco, cheia de curva, onde o perigo se coloca iminente à nossa frente. Não é isso? Então vamos pedir ao nosso bom Deus, vocês que estão nos assistindo aí de casa, vocês que estão nos acompanhando, vamos deixar Deus ser Deus na nossa vida. Você que de repente está aí vivendo um momento de conflito no seu casamento, você que de repente está vivendo aí na sua relação matrimonial uma crise, você que até pode estar achando assim, ó, meu amor está acabando. Calma, alimente, coloque, deixe Deus agir na tua vida. Vamos alimentar essa chama daquele dia da promessa que você fez à sua esposa, seu marido, de ser fiel na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, todos os dias da nossa vida. Olha que bonito, essa promessa você fez. E essa promessa não foi feita pro padre que estava lá assistindo ao seu casamento. Porque na verdade no sacramento do matrimônio, o padre nada mais é do que um padrinho. Ele está ali como testemunha. Porque o sacramento do matrimônio é um se dá em casamento e o outro se casa. Olha que bonito. E é ali onde os dois vão nesse compromisso, dizer sim ao projeto de Deus. Então, não foi para o padre que você prometeu, foi para Deus. Então, que a nossa fidelidade seja verdadeira. Sabemos das crises, momentos difíceis, somos fracos, limitados, muitas vezes no desejo de acertar a gente erra, muitas vezes na caminhada a gente tropeça e cai, mas qual é o sinal do amor de Deus? Ele sempre está disposto a estender seu braço e nos resgatar, puxar e dizer para nós, vamos em frente, vale a pena continuar. E é exatamente isso que nós nos propomos a fazer. Sabemos que os erros fazem parte da vida, mas Deus sempre está disposto a nos perdoar. No sacramento da confissão, da unção dos enfermos, olha aí, sacramentos de cura. Ele cura nosso coração, ele cura a nossa alma, ele cura a nossa mente, nosso pensar, o nosso agir. E como a Bia bem falou, o Mateus também, palavras convencem. Tem gente que tem a retórica bonita, fala bonito, fala gostoso, é até legal ouvir, não é? Tem algumas pessoas que a gente tem aí também nas mídias sociais, poxa vida, passamos horas ouvindo questões filosóficas, sociológicas, teológicas, uma beleza, porém são palavras. A grande questão é quando essa palavra se transforma em atitude. Então, palavras convencem, mas atitudes arrastam a multidão, não é? E a gente percebe isso exatamente, o povo sabe disso, quando vê uma autoridade que de fato está preocupado com o povo, quando vê um bispo, um padre que de fato se preocupa com a sua comunidade, o povo sabe, não é? Então vamos pedir ao nosso bom Deus que nos dê força necessária para que possamos juntos, como grande família de Deus, buscar viver segundo o desejo do teu coração. O Gênesis então trouxe para nós que da costela de Adão, Deus fez a Eva. E que interessante perceber, né? Deus tudo criou. Deus é o Deus criador. Deus cria, Deus faz. Do nada Ele faz o tudo. Criou a fauna, a flora, os animais, os rios, os mares, o céu, a terra. E colocou tudo diante do Adão. Fez o homem. E aí Deus vai dizer, né? A palavra de Deus vai dizer para nós, quando Deus cria as aves, os animais, Ele diz, viu que era bom. Quando Deus faz o homem, aí Ele conclui, viu que tudo era muito bom. Ó, quando Deus faz o homem à sua imagem e semelhança. Então Deus colocou lá Adão e disse, olha, tá aí tudo que é seu, agora é só para você administrar. Só que agora antes você tem que dar nome, não é? Tem que dar nome. E que interessante, Adão era um homem inteligente, não é verdade? Ele deu nome a cada animal, a cada espécie. Interessante perceber, quando Adão põe o nome no macaco, olha que interessante, macaco não tem cara de macaco?
Adão era inteligente. A vaca, cara de vaca. Você não vê vaca, eu não posso chamar a vaca de macaco. Adão era inteligente. Olha, vai se chamar vaca. Matou a charada, é vaca mesmo. O boi é o boi, a galinha é a galinha. Galinha não parece o pato. Pronto, porque Adão deu o nome certo. Mas ele percebeu, tá faltando alguma coisa. Peraí, a galinha tem o galo, o patinho tem a pata, o boizinho, a vaquinha, mas eu tô aqui sozinho. Tomando conta disso. Eu que vou, mas e aí, não tem uma companheira? Opa, então peraí. Então, Adão cai no sono, Deus vai lá, tira a costela e faz a mulher. Por que será que Deus tira a costela e não o dedinho do pé? Por que será que Deus tira a costela e não, né, um fio de cabelo? Podia fazer do que fosse. Por que será? Para mostrar exatamente que a mulher sempre vai estar ao lado do homem, nem à frente e nem atrás, né? Juntos, caminhando juntos, lado a lado, um sendo parceiro, amigo, homem, mulher, criando essa família bonita de Deus, né? E aí nós vamos perceber que aí Adão dá o nome, ela vai se chamar mulher, porque ela é sangue do meu sangue, carne da minha carne, osso do meu osso. E agora não somos mais, como diz no sacramento do matrimônio, não são duas pessoas, mas agora no amor de Deus, no sacramento, uma só carne. Como é que vocês, Bia, Mateus, vivem essa questão? Já não somos dois, mas uma só pessoa. Como é que é isso na prática? Deus coloca para nós como deve ser. Será que a gente consegue viver de fato aquilo que a palavra diz, colocando na nossa vida, no dia a dia? Como é que é a experiência de vocês? Conta um pouquinho para nós. Padre, eu acho assim, o que eu entendo disso, né? Não é que você tem que ser idêntico com a sua esposa e todo mundo tem que ser um igual ao outro, idêntico, uma coisa só. Eu acho que isso quer dizer que você tem que ter um propósito comum, uma meta comum que é uma só. Então, se a gente conseguir alinhar essa meta, que no caso, no meu ponto de vista, é ganhar o céu de uma certa da maneira que está proposto para a gente, se você alinha essa proposta com a sua esposa, tudo vai dar certo, independente do que aconteça, entendeu? Porque o objetivo é único, isso é uma só carne, é esse projeto único de encontrar um objetivo comum. Agora, se eu quero uma coisa, ela quer outra, por isso que muitas vezes, quando tem divergência de propósitos de final, né, eu acho que o casamento acaba não dando certo mesmo, né? Se um busca uma coisa, outro busca outra, não consegue alinhar essa proposta única, que a gente conseguiu, pela minha formação, pela formação dela, tanto familiar como religiosa, todo, a gente tem uma proposta comum, que é conseguir ganhar o céu da maneira que a gente puder, com as nossas limitações, dificuldades, dentro do caminho que a gente tiver que percorrer, mas esse é o propósito comum. Agora, se eu vou correndo, andando, rastejando, engatinhando, tropeçando, um vai se ajudando e empurrando um ao outro, né? Deus, quando mandou os apóstolos, não mandou de dois em dois, um para ajudar o outro e amparar o outro. Acho que o casamento é isso, um apoiar o outro para chegar no fim junto, né? Você sozinho não vai conseguir, ela também sozinha pode não conseguir, mas se o teu propósito for ser um casal, vocês vão ter que chegar junto. Então não adianta você ir correndo, deixar o outro para trás, ou querer subir em cima do outro para ir mais para frente, não adianta, é uma proposta comum. E os filhos vêm nessa rasteira também, você dessa proposta, né? Eu acho que quando você casa, tem que pedir uma coisa, sabedoria para poder aproveitar as adversidades para ganhar oportunidades. Daí você consegue ser uma pessoa melhor, fazer seus filhos melhor do que você, para que consigam também ter esse objetivo comum, que é um só, que é ganhar o céu, não tem outro pra gente aqui na Terra. O resto são circunstâncias, o objetivo é único, né? E acho que a proposta de um casal, quando fala uma carne só, é um projeto único de vocês, que é chegar lá junto, e acabou. Você não vai chegar metade, se você chegar manco lá, não vai dar certo, né? Chegar falha, acho que não é a proposta de Deus, Ele quer que você chegue junto, né? E agora, cada um vai ter seu caminho, você como sacerdote vai fazer seu caminho, você, mais que nós, tem muito mais filho que a gente, então é muito mais difícil. Cunhado. Vamos chamar pra padre, Dá né? trabalho pra chuchu. Não é que a gente fala padre, mas padre isso é pai, né? Então, é pai de todos da sua comunidade, então você tem muito mais filho que a gente, então levar todo mundo para o mesmo caminho, o projeto é coletivo. Quando você está numa família, a proposta é essa. Você, quando o seu filho te perguntar uma coisa, fala, peraí que eu vou lá rezar, depois eu te falo. Para ele ver que tem alguém acima de você também. Porque às vezes para o filho, o pai e a mãe são referência, mas ele tem que saber que para você tem uma outra referência. Então ele vai começar a entender que a referência dele depois vai ser outra. Isso quando ele sai de sua casa, deixa seu pai e sua mãe, ele vai montar seu núcleo, mas sempre com a proposta dele de chegar lá também junto com você, para todo mundo se encontrar no final, né? Então não adianta ele querer vir nas minhas costas, que também não vai dar certo, né? A proposta
acho que de criar o filho, né? Que ele também tem autonomia para sair depois da sua casa, você está ali temporariamente para educar, para construir o núcleo dele e ter o caminho dele, para ter a proposta também pessoal dele. Aí está também a questão do livre-arbítrio, né? De cada um, então o pai tem que respeitar isso também. Então acho que é o mais importante, é muito difícil, mas é muito bom, mas tem que ter vontade, coragem, empenho, né? E todo dia se acordar e saber que é mais um dia que você tem que batalhar e tentar aproveitar daquela dificuldade e fazer uma oportunidade para você conseguir chegar no seu objetivo final. Porque a gente não que é a busca do céu. Busca do céu. Eu não sei se você vai viver mais um dia, mais 30 anos, a gente nunca sabe, a gente tem que estar pronto para aquela hora já, né? Então, você estando preparado sempre, você não se preocupa muito, né? Se está bom, se está ruim, se tem pandemia, se tem crise, se você está doente, se vai morrer, está preparado. Então não tem um dia, todos são bons. Acho que essa que é a proposta. E passar isso para o seu filho, ele fica tranquilo, ele fica seguro, porque acho que a função de pai é isso também, é dar, de uma certa forma, tranquilidade para o seu filho saber que ele é capaz de qualquer coisa, basta ele querer se empenhar e ter um propósito correto na vida. Acho que é isso que também dentro da religião, da nossa religião católica. Ô padre, e até adorei você falou, mas assim, até aproveitando e puxar aquilo que você falou, né, da fidelidade, o quanto que a fidelidade é importante nessa construção diária do amor entre um casal. Porque onde não há fidelidade, não há felicidade. Eu gosto muito de associar a felicidade à paz, né? E também, padre, você citou uma coisa muito legal, que é da gente recorrer aos sacramentos, né? Recorrer à misericórdia infinita de Deus, recorrer ao amor infinito de Deus e exercitar, isso pelo menos a gente tenta fazer aqui em casa, exercitar esse exame de consciência diário. A gente é uma só carne, mas diante do céu, a gente sempre fala isso, né, Mateus, assim, diante do céu, o Mateus não vai poder bater lá na porta e falar assim, não, a Bia é tão legal, deixa ela entrar, entende? Ganhar o céu, né, santificar-se a si mesmo, é uma decisão própria também, né, então você exercitar esse exame de consciência diário, curtinho, antes de dormir, o que eu fiz de legal no meu casamento, na minha casa, na minha família, no meu trabalho, etc, etc, o que eu não fiz de legal, aonde que eu ofendi a Deus, pedir perdão, e tem até aquela música do Padre Zezinho, né, que a gente conversou no ensaio, né, que nenhuma família comece e termine sem saber onde vai. Esse caminho tem que ser uma única direção, que é para Deus. E também que não vá dormir sem pedir ou sem dar o seu perdão. Então esse perdoar-se entre marido, o casal, né, pedir perdão, né, olha, puxa, pisei na bola hoje, né, fiz aquilo lá, né, tal, e perdoar também, né, e acho que é isso, e com os filhos e tal. Então vocês estão me dizendo que para ter um casamento saudável, para que esse sacramento seja de fato vivido, é necessário companheirismo e diálogo, conversar, não é isso? Como é que é esse diálogo? Vocês têm tempo para isso? Por que eu estou te perguntando? Porque hoje, nesse tempo moderno que nós estamos vivendo, as pessoas não têm mais tempo de conversar, não é? E o que muito vem atrapalhando a vida, não somente dos casais, mas da família como um todo, é o celular, não é isso? Então, se eu quero conversar com a minha mãe que está na sala, eu mando um WhatsApp, mas ela está ali, é um WhatsApp. Se eu quero conversar com meu filho, é outro WhatsApp. Se eu quero conversar com a minha esposa, e o diálogo, e o tete-a-tete, como diz, né? Olho no olho, isso não está tendo. Então, como é que vocês veem a tecnologia hoje, que tem um lado positivo, é claro, mas que está distanciando as pessoas, né? Ainda ouvi esses dias, a tecnologia aproximou quem está longe, porque através do WhatsApp eu converso com um amigo que mora lá na Itália, converso com Dom José, que está lá na França, papum. Só que ao mesmo tempo que está aproximando quem está longe, está afastando quem está perto. Como é que fica então esse relacionamento que deve ter o diálogo,
quando eu não consigo conversar? Será que não está aí também muitas vezes uma brecha para que o encardido possa entrar, para que o maligno possa aproveitar e na falta do diálogo bagunçar um lar, chacoalhar um casamento, né? Sabemos das questões também que entram dentro do celular que não são, controle, né? Perdemos o controle daquilo que é certo, o que é errado. Como é que é isso para vocês, como casal e também com os filhos? Padre, eu acho assim, a tecnologia é um negócio que veio para ficar, você não Sim. pode negar essa realidade, entendeu? Sem dúvida. Então você tem que se adaptar a ela, né? É igual assim, pode se tornar até um vício, um negócio problemático, mas a gente vai ter que aprender a lidar com isso, é uma realidade. De uma certa forma, é o presente 100% nos lares, mas tem que saber lidar com isso, né? Igual bebida alcoólica, você pode tomar uma taça de vinho, faz bem, mano, não precisa tomar uma garrafa todo dia. Então em casa tem vinho, mas ninguém é alcoólatra. A questão é a medida certa. É você saber dosar e saber filtrar isso, né? A internet, o problema, há 20 anos atrás não tinha internet. Eu entrei na faculdade, tinha que ir na biblioteca, buscar ficha, olhar livro. Também, meu tempo também. Então, agora hoje em dia você vai lá na internet, você busca lá, você acha um monte de informação, mas 99% não presta, não serve. Então, o difícil hoje para você, em relação aos seus filhos, é mostrar para eles que esse excesso de informação é quase que inútil. É ensiná-los a filtrar essa informação e aproveitar o que compensa e buscar coisas mais aprofundadas, porque hoje todo mundo é superficial, muito raso e muito amplo, então não sabe pouco de tudo, não sabe quase nada de alguma coisa muito específica. Todo mundo acabou ficando muito superficial. E vejo também nas famílias que é uma espécie de fuga muitas vezes, que é muito mais fácil você se isolar num negócio desse de tecnologia do que bater um papo e discutir um assunto meio chato, uma coisa que você está vendo e não quer falar. E que tem que ser resolvida. Tem que ser resolvido. Então as pessoas se negligenciam atrás da tecnologia também, então esse é um outro problema. Então, mas eu também negar, esconder, falar aqui em casa não entra internet, também é estupidez, porque você não pode, seu filho vai sair, vai ter acesso a isso, ele não vai saber lidar com isso também. Então a mesma coisa, tem que dosar e pautar e orientar e acompanhar, e estar sempre perto do seu filho, vendo o que ele está vendo, da sua esposa, e falar e comentar, e não perder a oportunidade de sempre dar um toque, né, quando a coisa passa dos limites, de uma maneira de controlar isso de uma maneira saudável, porque de fato não tem como você negar e fugir da tecnologia. Sem dúvida. Isso ajuda muito, né? A nossa filha mora fora do Brasil, então a única maneira de suportar e tolerar e levar isso de uma maneira saudável através da tecnologia, senão é quase que impossível. Quando a gente viajava antigamente para fora do Brasil, minha mãe ficava ligando, ela gastava mais com o telefone do que na passagem de avião, então não tinha sentido. Hoje em dia tem a internet, entendeu? Sim. Que facilita, você resolve um monte de coisa, como se minha filha estivesse morando em São Paulo, ali ela está em outro país, então ficou muito bom. Sabendo usar é algo excelente, mas igual qualquer coisa, o excesso pode se tornar um problema. A nossa filha mais velha, Luísa, ela tinha um exercício que eu achava tão bonitinho. Aqui logo na entrada de casa, né, a gente tem uma mesinha que é o nosso altar. A gente deixa a Bíblia, uma Nossa Senhora, um crucifixo e tal. E ela botou que é logo na entrada da casa. Ela colocou uma caixinha e escreveu: só retire daqui quando for sair, menininha. Ela escreveu o bilhetinho e pôs o celular lá dentro. Então, esse saber aproveitar bem o tempo, marcar horário. Então eu trabalho muito com mídias digitais, faz parte do meu trabalho com celular, aplicativos e etc. Mas marcar o tempo de trabalho, principalmente agora, né, padre? Depois a gente vai falar sobre home office. Mas o que a gente tenta fazer aqui em casa, mas eu vou dizer que é um esforço árduo, diário, né? Pelo menos nas refeições, especialmente nas refeições. O Matheus trabalha muito, ele chega em casa sempre muito tarde, e eu acho tão bonitinho que os meninos, eles sempre criaram esse hábito de aguardar o pai para jantar. E eu acabei deixando, tem dias que nós jantamos 10 da noite, né, porque eles esperaram o pai. E assim, na mesa, então essa dica para todas as famílias: o celular não pode entrar, né? Na mesa, no quarto do casal, antes de dormir. Esse momento é sagrado para o casal, né? Então essa coisa de ficar marido num lado da cama e a esposa do lado da cama, cada um no seu celular. Meu, você está comunicando, eu trabalho com comunicação, você está comunicando diretamente para a pessoa: ó, não quero papo aqui.
Entendeu? Então, esse esforço diário, tá certo? Às vezes é uma urgência, o Matheus é médico, precisa responder para uma paciente, precisa ligar. Então, tem que ter esse bom senso, né, padre? Claro. Bom senso a gente não vende em farmácia, não encontra para comprar em farmácia, tá? Então, eu acho que é isso, é esse ato generoso de pensar no outro, se colocar no lugar do outro. Então, em qual momento do meu dia hoje, se programar, eu vou desligar o celular, eu vou me desligar de tecnologia para estar com as pessoas mais importantes da minha vida, que são meu marido e meus filhos, né? Então, e se todo mundo fizer esse exercício novamente, né, exercitar esse exame de consciência curtinho diário, né? Hoje eu me dediquei ao amor, hoje eu botei o carvãozinho ali na chama do amor, e isso inclui, né, a divisão do teu tempo, né? Brincar com os filhos, ter tempo para os filhos. A gente até tem um livro ali bem legal, né? Ter tempo um para o outro, né? Ter tempo em viagens, por exemplo, mas né? tempo é uma coisa também importante de se falar, né? O importante é, acho que, a qualidade do que a quantidade. Tem gente que acha que estando por perto está junto, mas não está, né? Estar junto é você estar interessado na pessoa, estar participando das necessidades dela e do problema. E família, acho que é isso, você ter tempo de qualidade, mesmo se o seu tempo seja curto, mas se ele for de qualidade é o suficiente. A grande questão e a grande dinâmica do casamento é estar junto e se sentir acompanhado. Porque a grande tristeza, e eu já tive essa experiência acompanhando alguns casais por aí, onde as pessoas estão juntas, estão perto, mas se sentem sozinhas. Então, esse é o grande desafio. De eu estar junto com meu marido, com a minha esposa e meus filhos e me sentir, estou acompanhado, eu não estou sozinho, né? E nós sabemos, é claro, as mídias sociais, a internet, hoje, sobretudo nesse tempo de pandemia, onde as pessoas estão trabalhando de casa, não é? Para não se expor, para não ter aglomeração lá no escritório, para que não fiquem fechados numa sala, nós mesmos da igreja estamos nos beneficiando com a questão da transmissão das missas, via YouTube, via Facebook. É claro que tem todo um lado bom, positivo, importante, fundamental para os nossos dias. Mas nós não podemos deixar que isso influencie de modo negativo nas nossas relações. Não é como a Bia mesmo disse, que adianta eu estar com a minha esposa, com o meu marido, um no lado da cama e do outro, e cada um com o seu celular, conversando com amigo, com amiga. Não, eu acho que é uma questão aquilo. Por exemplo, a cama. Qual é o significado, a simbologia da cama pro casal? Ali é um altar. Ali é um lugar sagrado, é um santuário. Ali ninguém pode entrar. Ali é um lugar só de vocês dois. E que todos vocês que estão aí nos vendo em casa tenham isso para a vida. A nossa cama é um santuário, é um altar, é um lugar sagrado, onde é só meu e da minha esposa, meu, do meu marido. Lá na cama do casal não é lugar de filho, viu? Vocês que estão ouvindo aí, já vou dizer, cama do casal não é lugar de filho, é cama do casal. Ali é um momento da intimidade de vocês dois, onde vocês vão conversar, onde vão colocar os pingos nos is, se de repente necessário, como sempre é. É um momento de vocês. Então não deixem que nada e nem ninguém entre nesse lugar, porque é um lugar santo, só de vocês dois. E não deixe que celular, WhatsApp e Facebook também venha entrar nesse relacionamento, porque não vai ter lugar. E se porventura você colocar, você vai saber que vai ter consequência, não é? Tenho visto aí alguns casais que estão com problemas seríssimos, porque o celular entrou na vida do casal. Celular é negativo? Não, é importante, o Matheus já falou como é importante, o padre também usa, o padre também tem Facebook, o padre também tem Instagram, o padre também tem YouTube, mas que saibamos usar, para o nosso benefício, não para estragar tudo, porque senão é melhor não ter, não é certo? E o que eu pergunto para vocês agora? Padre, só mais uma coisa que vamos a gente esqueceu porque nós já estamos com quanto tempo? Temos mais tempo? Cuidar de mídias digitais, cuidado com excesso de exposição.
Isso é uma coisa que nas minhas palestras as empresas sempre pedem para eu abordar. Excesso de exposição. Não é para fazer foto de biquininho, entendeu? Todo mundo vê. Cuidado, né, com excesso de exposição da intimidade da família. A intimidade da família é algo muito sagrado que precisa ser preservado, tanto pelo casal, como pelos filhos, como por todos os familiares. Era isso. Boca fechada não entra mosquito, não é mosquito. isso? Não vamos deixar, né, que outros tenham Sim. acesso àquilo que é só de vocês. Sim, exato. Não é? Há o momento da partilha, claro, há o momento disso que nós estamos fazendo aqui. Estamos aqui na casa do Mateus, da Bia, abriram para nós a casa. Estamos aqui, ó, na sala de estar, um bate-papo. Não está sendo uma live programada com começo, meio e fim. Nós fazemos o quê? Apertamos o play e dissemos, vamos conversar, vamos bater um papo, vamos colocar aquilo que de fato para nós é importante, aquilo que nós conhecemos um pouquinho sobre o relacionamento, sobre o sacramento, sobre a vida de igreja, vida de casal, junto com o padre. E aí, Mateus, Bia, qual é o grande exemplo que nós, como cristãos, como católicos, temos de família? Qual é o grande exemplo que quando nós olhamos, a gente pode dizer que a minha família seja igual a essa? Quem seria eles? A Sagrada Família. Está aqui do ladinho da gente. Jesus no colo de Maria, amparado por São José. Qual é o significado da Sagrada Família para vocês, que são uma família cristã? A Sagrada Família é a unidade, assim, é uma referência de modelo, né, da unidade básica de família, que acho que é a base da sociedade, a base da igreja. Acho que a família é a base de tudo, né? A igreja doméstica, é onde você começa, onde você inicia os filhos, onde você começa a educá-los, onde um casal começa a sua proposta de vida, de sacramento em relação à igreja, assume seus compromissos em relação à igreja também, né? Acho que essa é a referência. E para você, Bia? Eu gosto muito nas minhas orações, assim, de fazer de conta, assim, que eu tô lá em Nazaré, eu tô dentro da casa, né, de São José, de Nossa Senhora. Às vezes está muito difícil, por exemplo, um serviço em casa, aí eu fico imaginando como que Nossa Senhora faria, né? Como que ela agiria, né, nesse ponto na educação do menino Jesus, né? São José, né? Eu fico imaginando tão trabalhadores, né, e tão desprendidos, né, atravessaram ali aquele ambiente super inóspito, né, para ganhar Jesus, né, aquela humildade, né? O menino Jesus nasceu num ambiente de pobreza mesmo, né, de muita dificuldade. Gente, imagina você dar à luz numa manjedoura, sem um apoio, né, de uma estrutura, de um hospital. Então, eu acho que na vida do casal e da família, sempre que você tem um problema muito difícil, muito cabeludo, né, se colocar em oração dentro do seio da Sagrada Família. Como que São José resolveria isso? Como que Nossa Senhora resolveria esse pipinão aqui, né? Como que ela agiria, né? E isso, né? O primeiro milagre de Jesus, né, foi numa celebração de um casamento, né? A multiplicação, as bodas de Caná. As bodas de Caná, né, do vinho. Isso. Aí eu também imagino a importância da família, assim, tentando compreender isso de certa forma, pela importância que Jesus deu para a família em si também, sim, né? Porque total. Como Deus, ele se sujeitar a vir como um recém-nascido numa família, porque ele queria mostrar mesmo para a humanidade que isso de fato era importante e era bom. E que ele começou por ali a vida dele, né? Viveu 30 anos dentro da família para depois só mais 3 de vida pública, né? Então, o quê? De 10 vezes mais com a família do que 3 de vida pública. E fez tudo o que fez em 3 anos. Então, imagina o que ele fez nos 30, né? Que ele ficou em família. Então, acho que ele quis essa importância, fazer essa referência à importância da família como unidade, como célula primordial de toda uma estrutura, que seja a sociedade e a igreja, né? Então, ele quis chamar essa atenção. A gente tem que ser responsável por isso também, saber entender e assumir esse compromisso também, né? O exemplo de José e Maria foram fundamentais no crescimento de Jesus. Jesus aprendeu demais com os pais que teve, né? E que bonito perceber
quando a palavra de Deus nos diz que Jesus obedecia Maria. Jesus obedecia José. Ele ouvia o que os pais diziam. Então é importante hoje nós também, que somos filhos, ouvir a voz dos pais. Sim. Nós que muitas vezes temos aquela fase rebelde, eu não sei se vocês tiveram, eu tive. A fase rebelde de achar que sabe tudo, que os pais não sabem nada, não é? E eu sei tudo, eu sei, eu vou, eu faço, eu pinto, eu bordo. E em todas as situações que eu disse isso, eu acabei entrando pelo cano. Sim. Não é isso? É necessário ouvir a voz daqueles que têm a experiência. E quem são esses mais importantes para nós? É pai e mãe. E Jesus estava atento às atitudes de José. Jesus estava atento às atitudes de Maria. E foi crescendo, foi percebendo esse amor que ambos também tinham para com Deus. Não é? Então a estrutura da personalidade de Jesus está totalmente identificada com a personalidade, com a oração, com a devoção de Maria e de José. Então vamos pedir hoje também para que os nossos pais sejam para os filhos José e Maria, para que esses filhos possam crescer inspirados por Jesus e dentro de casa também podermos viver as virtudes da Sagrada Família de Nazaré, que passaram dificuldades, nós sabemos, problemas desde o dia da concepção. Sim. Maria já estava ali imbuída dessa grande graça de ser a mãe de Jesus. Sua vida se transformou. Depois do nascimento, teve que fugir para o Egito, ficar lá escondido. Depois voltam. E depois toda a vida da caminhada do Cristo que nós acompanhamos e sabemos através da Sagrada Escritura. Maria sempre acompanhou até o fim, até a cruz. José, segundo a tradição, ele morre antes, né, da crucifixão. Jesus não teve José ao pé da cruz, mas certamente se ele estivesse vivo estaria lá, não é? Então nós somos chamados a viver essa graça, a estarmos diante de Deus, para que a nossa família também seja uma sagrada família. E para a gente ir já terminando o nosso bate-papo, eu quero ver com vocês qual é esse momento que nós estamos vivendo do isolamento. Estamos vivendo aí esse momento difícil da pandemia. Infelizmente nós temos notícias e índices gráficos de que a agressão dentro de casa cresceu muito, né? Tanto o marido que está agredindo sua esposa subiu mais de 400%. Mas também algumas situações onde os filhos agredindo seus pais que são idosos também cresceu por estarem confinados, por estarem fechados, por não estarem sabendo conviver com situação difícil, com problema, com pensar diferente, com querer outra coisa. Como é que nós podemos nesse tempo, que nós ainda não sabemos até onde vai, porque ainda não apareceu vacina, os gráficos mostram que ainda a curva não está descendo, que seria muito importante, vamos rezar, né, por fim dessa pandemia, mas nós ainda não temos uma data onde já podemos sair para fora de casa sem nenhum problema. Não, usamos máscara, nós estamos aqui numa distância, vocês estão vendo aí, estamos sem máscara, mas nós estamos na distância de segurança. Como é que vamos viver essa relação ainda em dias difíceis de pandemia, para que ao invés de discussão, de briga, até de separação, não é? Amigos advogados têm falado para mim que está tendo muito divórcio nesse tempo de pandemia. E já falando de advogado, deixo aqui os parabéns aos advogados. Hoje é dia de Santa Clara, que Santa Clara abençoe todos os advogados, porque hoje também é dia do advogado, da advocacia, homens, mulheres, dia da pendura. Mas esse ano eu fiquei sabendo que não vai ter não, esse ano não tem pendura não, e vamos evitar aglomeração, para que ninguém fique doente. Então, aos meus amigos advogados, parabéns pelo dia de vocês, que também tem uma missão difícil, muitas vezes até na questão da reconciliação, né? Muitos casais vão lá para separar e o advogado consegue mudar. Isso é importante, bonito, sobretudo os advogados cristãos. Sim. Mas como fazer isso então? Onde há diferenças, discussões e brigas devido ao isolamento, a ter que estar em casa,
e buscar viver esse amor. Que é uma situação muito adversa, né? Ninguém nunca se preparou, imaginou uma situação como essa na vida, uma coisa meio que inimaginável. E eu acho que, na verdade, esse excesso de convívio associado a esse monte de pressão e dificuldade, problemas exteriores, seja financeiro, de saúde e tudo mais, acabou potencializando que provavelmente alguma coisa que já não estava boa, né? Então acho que acaba acelerando, catalisando o processo, ele degenera muito rápido com essa convivência muito intensa. Porque às vezes as pessoas vivem na mesma casa, mas não convivem, na verdade, né? Sim. Então vai levando isso indefinidamente porque é mais fácil você negligenciar do que você ter que encarar e decidir ou resolver um problema que te incomoda. Agora, como as pessoas estão se encarando diariamente o tempo inteiro, não tem como fugir muito disso e acaba explodindo uma situação que já estava ali, às vezes, meio que latente, né? E acaba desencadeando todo um processo, toda uma reação. Eu acho que as pessoas acabam não tendo estrutura psicológica, emocional para conduzir de uma maneira adequada, associada a esse monte de pressão, acaba dando problema mesmo, né? É um negócio difícil, eu não saberia nem dar um conselho, dar uma opinião muito própria, mais uma constatação do que uma possibilidade aí de ver alguma saída mais decente. É o que acontece, eu acho que é isso, são problemas que já vinham ali, que acabam se exacerbando pelo excesso de convivência, porque as pessoas muitas vezes fugiam do problema e agora, como não tem como, tem que ficar confinado com aquela pessoa, tem que acabar encarando a situação e não sabe como resolver. Ou porque o problema vem postergando, na hora que ele vai ver está enorme, né? Mas então também seria um tempo para resolver os problemas. Então, eu acho que é igual casamento, padre, assim, tudo que é bom melhora, tudo que é ruim piora. Então se você sabe, quando você casa, todos os seus defeitos ruins vão piorando, todas as suas qualidades vão acabando por melhorar, né? Você tem que se esforçar ali. Então, acho que na convivência acaba sendo isso, uma convivência fechada, um confinamento. Os seus defeitinhos vão começando a virar defeitões para as pessoas e suas qualidades, a pessoa começa a te apreciar mais. Aquilo que você achava que você era um pouquinho bom, que você melhora ainda. E tem que tirar proveito disso, né? Valorizar os seus pontos positivos, tentar contornar e repensar seus pontos negativos. E eu acho que o confinamento não foi ruim, igual eu estava falando antes, né? Eu acho que tem que aproveitar a diversidade para virar uma oportunidade. Então, o que eu fiz? Pô, eu não podia trabalhar, operar, então eu fui fazer outras coisas. Coisas que eu estava querendo fazer já há tempos, que eu não tinha tempo de fazer, acabei desenvolvendo, tentando melhorar, entendeu? Eu não gostava muito de alguns esportes, acabei não fazendo mesmo, acabei engordando um pouquinho. Então, assim, tudo que era ruim piorou, tudo que era bom melhorou. Então, agora a gente tem que se readaptar, corrigir os defeitinhos que a gente percebe aí que são completamente viáveis de se fazer, tentar buscar uma nova normalidade dentro dessa realidade que a gente tem. Não tem como a gente ficar também sentado, estático, esperando o mundo acontecer tudo para depois você tentar ver o que sobra. Acho que a gente tem que está sempre caminhando. Eu acho que pandemia é uma coisa que a humanidade sempre teve, sempre sobreviveu, sempre se virou, mas é mais uma para nossa conta aí, a gente vai ter que lidar com isso. E que se Deus quiser nós vai vamos superar, passar. não, e muito mais fácil do que as antigas. Imagina, isso há 1000 anos atrás, há 2000 anos atrás, pô, não tinha tanta tecnologia, olha o tanto que se produziu de ciência em tão pouco tempo, olha o tempo que estão conseguindo desenvolver possíveis vacinas um tempo super curto. Então assim, nós estamos no lucro, na verdade, gente, que a gente tem uma perspectiva pequenininha diante de toda a história da humanidade, né? Então pra gente um ano é muito, mas pra humanidade um ano não é nada, né? Então não vamos nos desesperar. É o momento da graça de Deus. O homem sobreviveu porque ele se adaptou. Os outros seres foram todos extintos. Extinções em massa sempre tiveram. A gente sempre sobreviveu porque sabia se adaptar em todas as circunstâncias. O homem domina do Polo Norte ou Polo Sul. Que bicho que vive em tudo? Só o ser humano que é capaz de se adaptar. Então a gente já está se adaptando, já está superando. Acho que em pouco tempo essa parte já vai estar virada, mas temos que ter fôlego para chegar até lá com coerência, equilíbrio, sem desespero, né? Sem desespero, e respeitando as regras. Isso. E aí você, Bia? Eu vejo, padre, o seguinte, é claro, claríssimo, de que para a grande maioria de todas as famílias, a pandemia significou uma cruz muito mais pesada de carregar do que aquela que a gente tinha que carregar antes. Então, e dentro é tão bonito esse mistério da nossa religião cristã, né? Eu vejo a pandemia como uma oportunidade, vejo como Mateus, uma oportunidade única de conversão, de crescermos no amor à cruz e, consequentemente, né, no amor a Deus, né? Então, que esse exercício seja diário, né? A rotina da grande maioria das famílias mudou demais. As pessoas
em questões financeiras, em questões assim sociais e de convivência, né? As pessoas perdendo emprego, as pessoas ali, né? Graças a Deus, né? Nós temos condições de morar em uma residência com um certo conforto. Agora eu fico imaginando, e isso me mortifica muito, as famílias que vivem casebres, né? As pessoas que perderam o emprego e que estão ali debaixo da ponte e sofrendo, né? Então, eu acho que chegou a hora e a vez, né, da conversão, né? De você querer realmente se colocar no lugar do outro, ajudar o outro. Então, esse pouquinho, esse pouco, o que um tem, né? Saber dividir com os irmãos, cuidar das famílias, olhar o entorno, olhar para o teu marido e falar onde é que eu posso arregaçar as mangas verdadeiramente, né? E ajudá-lo, né? Crescer em sensibilidade, né? E isso a maturidade ajuda muito, né? Eu acho que a questão de família é isso também, nesses momentos de dificuldade, se auxiliar, né? Então, em todo momento da minha vida de dificuldade, quem sempre auxiliou foram os familiares, meus pais, principalmente, os mais próximos. Acho que não tem ninguém mais próximo do que sua própria família. Né? Então, exato. esse ciclo primeiro, para depois os outros ciclos. Aí está a grande importância da família. Da família. Forma uma rede de estrutura de proteção e de auxílio mútuo e que sustenta toda uma... E por outro lado também essa coisa gostosa, né? Porque a gente estava tão em casa, né? Todos, né? Então, de ficar junto, de jogar um jogo gostoso na mesa, o Matheus em casa o dia todo, então várias coisas na casa a gente deu umas arrumadinhas, assim. Nossa, foi a sessão faxina. Isso é bom, é convivência. Convivência. É saber se adaptar diante do momento. Junto, seja ele bom, seja ele não muito bom. É se adaptar e fazer com que tudo concorra para o bem. Para o bem dos que amam a Deus. Tudo concorra para o bem daqueles que amam a Deus. E aproveitando essa situação que nós tocamos no ponto da pandemia, eu quero aqui me solidarizar com todas as famílias que perderam entes queridos. Já passamos aí de 100 mil mortos, passou, né? Então são mais de 100 mil famílias que estão sentindo no corpo, na alma, a dor de perder quem se ama. Então, em meu nome, em nome da nossa paróquia de São José, os nossos sentimentos, mas também as nossas orações. Estamos rezando por todos vocês. Cada região tem uma realidade diferente. Eu tenho conversado com os meus amigos, os padres de Caieiras, Francisco Morato, Franco da Rocha, onde de fato o índice está lá em cima, não é? Muitas mortes, muitos infectados pelo vírus, contaminados, e aí vivendo essa dimensão de dificuldade, né? muita dor. Fazer isolamento sem ter condições também é difícil. Exato. Né? Pôr isolamento para onde um lugar que mora todo mundo... Não tem nem como fazer isolamento. Todo mundo próximo, é difícil mesmo. Então deixo aqui, em nosso nome, Matheus, a Bia, Comunidade de São José, Padre Jefferson, os nossos sentimentos, nosso carinho e as nossas orações. Mas também é um momento de nós colocarmos agradecimento diante de Deus pelos mais de 2 milhões, não é isso? De curados. Olha quanta gente se curou. Olha quanta gente se curou. Olha quanta gente está aí vivendo a dimensão dessa dor, mas que está conseguindo respirar de novo, uma vida nova. Vamos fazer de todos nós uma vida nova. Mesmo nós que estamos aí com a graça de Deus, preservados da doença, vamos também procurar mudança, vamos também procurar crescimento, vamos também aproveitar do momento difícil para que possamos dar passos em direção ao reino de Deus. É lá que nós queremos ir, como o Matheus falou desde o início da nossa transmissão, buscar o céu. E para buscar o céu, a gente precisa mudar. Eu como padre, talvez você como solteiro, você como casal, você como pai, como mãe, você como filho, precisa mudar. Sempre há espaço para crescimento e nós devemos querer crescer. Tá certo, meu povo? O que mais que nós podemos conversar agora para nós encerrar? Porque já estão dizendo que o tempo já está acabando, né? E antes, quero mais uma vez agradecer o Matheus e a Bia por abrir a porta da casa para nós entrar, né? Que gostoso que foi esse bate-papo.
Nós poderíamos passar aqui muito mais tempo, temos muito mais temas, muito mais, né? Mas caso você gostaria de que nós outro dia fizéssemos uma outra gravação, uma outra live, manda para nós. Olha, eu gostaria de falar sobre esse tema, eu gostaria de ouvir sobre esse tema, manda. Quem sabe futuramente nós possamos fazer, né, algo mais elaborado, algo mais bonito. Nós estamos aqui fazendo aquilo porque é possível fazer, mas com todo o carinho, se virando os 30. Qualificar melhor, né? Nos qualificar melhor. Olha aí, de repente manda para nós um tema para que no futuro nós possamos tratar e conversar um pouquinho, seja pais e filhos, seja casamento, o assunto que você quiser. Nós estamos aí bolando um YouTube do Padre, que já está aí, né? Padre Jefferson Mengali, e dentro desse YouTube nós vamos agora futuramente tratar de assuntos relacionados à igreja, relacionados à família, relacionados à sociedade, relacionados à política, relacionados a futebol. Olha quanta coisa nós vamos ter para falar. Vamos ter muito assunto. Então manda para nós aquilo que você gostaria que nós falássemos e depois vamos mandar para você. Mateus, Bia, para a gente ir terminando, quero agradecer muitíssimo todo o carinho. Preparamos aqui todo o ambiente, olha que bonita a orquídea da Bia, preparou para nós, Sagrada Família, enfim, que nós sejamos de verdade exemplo, né? Sinais. O grande sinal do cristão é buscar ser exemplo, mesmo diante das nossas limitações. E por que nós é uma busca de ser exemplo? Porque mesmo quando falta para nós, na nossa natureza, o sacramento vem e preenche e nos dá graça, né? Ah, eu não nasci para isso, eu não vou dar conta daquilo. Se você foi escolhido, Deus vai te capacitar, porque Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos, não é isso? Então que nós tenhamos essa fé. Olha, sei que humanamente não vou dar conta, mas eu confio na graça e sei que Deus vai me dar essa força, não é isso? Então, para nós terminar, obrigado, Deus abençoe. Então a mensagem final, tanto do Mateus quanto da Bia, para todos aqueles que estão nos assistindo lá em casa. Bom, eu queria aproveitar o gancho que você falou. Eu acho isso, eu não escolhi casar, acho que fui escolhido para casar e por conta disso que eu dou conta, porque Deus qualifica, capacita os escolhidos, não escolhe os capacitados, né? Isso você sempre fala. E duas frases me marcam muito, que é aquela que tem a passagem que Jesus sempre fala: meu fardo é leve e o caminho é suave, apesar das dificuldades. E tem outro que o senhor fala muito, que é a questão da cruz, né? Você encara às vezes teu casamento, sua vida como uma cruz, mas como o senhor fala, a cruz é a chave para entrar no céu. Se você corta a cruz, larga no caminho, se chegar na porta, você não entra. Então, não vai entrar. Eu acho que é isso, não tente serrar a sua cruz, largar no caminho, porque você não vai entrar, mesmo que você chegue na porta, né? Sim. Eu acho que é isso. Maravilha. Obrigado pela oportunidade, espero estar à altura dos comentários, senhor aí, padre. Deus abençoe, obrigado. E até a próxima. Eu também agradeço a presença de todos, o convite, me sinto assim muito feliz e muito honrada, mas eu queria como mensagem final me dirigir especialmente às mulheres, tanto as solteiras como as já casadas. Em primeiro lugar, as solteiras. Meninas, escolham esse futuro marido assim, com muito carinho, com muita atenção, né? com muita inteligência, muito atentas, né? Não desperdicem o período do namoro, antecipando um pré-casamento, entre aspas. Não desperdicem, né? Escolham um homem que as ame verdadeiramente, que tenha os mesmos princípios, os mesmos valores morais, né, religiosos que vocês. Isso vai fazer toda a diferença no futuro familiar, né? E para as casadas, queiram seus maridos, não desistam dos seus maridos, né? Queiram seus filhos, cuidem dos seus filhos, né? Com pequenos detalhes, né? Às vezes, agora na pandemia, né? Ao invés de ficar o dia todo de pijama em casa, né? Isso está muito dentro da minha profissão, né? Tentar
um banho pela manhã, né? Arrumar esse cabelo, passar um batom. Quem quiser no meu IGTV tem aula de maquiagem. Pronto, olha aí, quanta né? coisa boa. Arrumar o cabelo cheirosinha, fazer um bolo com o filho, dizer pro maridão que ama ele e assim por diante. Isso. O dizer eu te amo durante o dia é aquela chaminha que toma mais força, não é? Como é bom poder ouvir eu te amo, como é bom poder dizer eu te amo. E o que a Bia está dizendo nada mais é do que aquilo que de vez em quando eu brinco em algumas homilias, né? Quem é da paróquia São José sabe disso. O que eu digo para as mulheres? Exatamente, se cuidem, se valorizem. E você se valorizando, você também está valorizando o outro. Não coloquem, estamos aí chegando, né? Tempo de campanha política. Não coloque camisa. Vereador fulano com aquela foto do cara que pediu para você votar nele. Olha que coisa mais esquisita. Ai, Imagina você vai para a cama com o seu marido com a foto do outro com a camisa pedindo voto. E aí o marido também vai com aquela camisa toda velha, cheia de buraco. Poxa, gente, pelo amor de Deus, não é isso? Não é por aí. Vamos se cuidar. Ou o maridão chega em casa, fica na sala de cuecão e vai começar a cortar a unha do pé. Não, gente, tem um lugar certo para fazer isso, entende? Então, o que a Bia está dizendo é isso. Vamos cuidar de nós, para que a gente possa cuidar do outro. Eu só vou poder amar o outro se de fato eu me amo. Olha o que Jesus disse: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Prova de amor maior não há do que aquele que dá vida pelo irmão. Amai como você se ama. Então eu só vou poder amar alguém se eu consigo amar a mim. E olha, que amar não é nada fácil. Quando eu olho para o espelho, muitas vezes eu falo, meu Deus, eu tenho que amar esse cara. Pois é, não é fácil. Muitas vezes a nossa relação com a gente mesmo é difícil. Então, imagina com o outro. Então eu tenho que aceitar, eu tenho que saber meus valores, as minhas virtudes, mas também reconhecer meus defeitos para que eu possa crescer. E no casamento, na família, não é diferente. Não é isso, gente? Isso aí. Então, mais uma vez, Bia, Mateus, muito obrigado por abrir a porta da casa para que nós possamos entrar. Obrigado, A Rita está ali também atrás da câmera, fazendo para nós aqui o sinal que o tempo já está estourando. Quero agradecer a todos vocês que aí em casa nos acompanham pelo Facebook da Diocese, pelo YouTube da nossa paróquia São José. Quero também dar os parabéns para o padre Diogo Albuquerque, que ontem deu início às lives, né? Ele que fez um momento de oração, ele que fez um momento de pregação, de louvor e de adoração. Deus abençoe o padre Diogo. E lembrando que amanhã continuamos com o nosso terceiro dia, né, de programação da Semana da Família, promovida pela Pastoral Familiar. E amanhã o tema será família e educação. E quem vai falar com a gente vai ser o padre Tiago Rodrigues da Costa. Então participem pelo YouTube da Paróquia Sagrado Coração de Jesus de Francisco Morato e também pelo Facebook da nossa Diocese, Diocese de Bragança Paulista. Que Deus vos abençoe, que Deus os guarde, que Deus os proteja sãos e salvos. E que pela intercessão da Sagrada Família de Nazaré, Jesus, Maria e José, tenhamos cada vez mais a força necessária para vencermos as dificuldades da vida, que não são poucas, mas vamos deixar Deus ser Deus. Não vamos querer ocupar o lugar que é dele. Deixa Deus guiar a tua vida, você vai compreender os seus desígnios. Que possamos então lembrar da música, mais uma vez, que a Bia nos recordou, do Padre Zezinho, que é a oração da família. Que a família comece e termine sabendo onde vai. E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. Que a mulher seja cheia de ternura, aconchego e amor. E que os filhos conheçam a força que brotam do amor. Que Deus te abençoe, te guarde e te proteja, pela intercessão da Sagrada Família de Nazaré. Jesus, Maria e José, desça sobre cada um, desça sobre todos nós e permaneça para sempre. A bênção de Deus Todo-Amoroso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.
Tenham todos uma boa noite e até nosso próximo encontro, se Deus quiser. Tchau.